Olá, alunos de Direito Administrativo 1, conforme combinado, as aulas serão em vídeo e hoje o vídeo correspondente será sobre o poder de polícia, que a gente já iniciou no último vídeo, mas nós vamos destacar um momento para falar a respeito das polícias que existem, né, dentro aqui do Brasil e como elas funcionam, porque umas são judiciárias e outras são administrativas. Isso tudo conforme o nosso cronograma. 1/10, continuação do poder de polícia, polícia judiciária e administrativa, né? Então vamos lá para não perdermos tempo. Sexta-feira, aquele negócio todo, tá? A gente tem que prestar atenção, eu até comecei a falar, né, sobre o poder de polícia e outros poderes. Atenção no seguinte, todos esses poderes, eles estão inseridos na administração pública através de seus órgãos. Ou pelo menos em grande parte deles, todos eles. Em alguns tem um ou dois ou algo assim. Mas vamos entender primeiro o poder de polícia para depois a gente ver quem tem e a respeito especificamente das polícias aqui no Brasil. Bem, poder de polícia é a atividade da administração pública que tem a prerrogativa de fiscalizar, tá? Ostensivamente ou não. Ou seja, ela tem o poder de limitar disciplinarmente alguns direitos e interesses dos cidadãos, tá? E ela também esse poder de polícia pode regular a prática dos atos em razão do interesse público. Como tudo que interessa no direito administrativo, a finalidade maior é o interesse público, o poder de polícia, ele pode limitar direitos, ele pode regular direitos, ele pode fiscalizar em prol desse interesse público. Ele pode fazer, tem esse poder, tá? Na verdade, em resumo, é aplicação, né, aos particulares de limites de fiscalização, certo? Para atender ao bem maior da coletividade, certo? Então, antes da gente entrar na questão da polícia, é muito importante vocês entenderem, por exemplo, o fato de existir fiscalização da Anvisa e de outros órgãos, uma fiscalização relacionada a sanitarismo, regulamentação em geral, é um exercício do poder de polícia, porque ele está regulando o direito em prol do interesse público. Então, se a Anvisa vai lá, né, e fiscaliza sanitariamente determinada instituição, isso significa que ela está fazendo essa regulação, ela está exercendo o poder de polícia, ela está fazendo essa fiscalização, para ver se vai ter algo que vai prejudicar o interesse público e a coletividade, tá? Vou resumir de novo, dentro aqui do entendimento mais doutrinário e dogmático, para ficar bem claro, tá? O poder de polícia, portanto, é aquele que limita disciplina, direitos e interesses ou liberdades individuais, regula a prática do ato ou abstenção de um ato em razão do interesse público. E esse poder de polícia, ele pode ser aplicado tranquilamente aos particulares, aproveitando-se da discricionariedade, ou seja, ele não precisa pedir autorização a ninguém, muito menos autorização judicial para exercer essa atividade relativa ao poder de polícia, tá? Então, por ser um poder tão, vamos assim dizer, a primeiro entendimento, assim, tão invasivo, né? Ele precisa ter limitações, porque nós estamos no Estado democrático de direito. Então, dessa feita, quais são as suas limitações? Lembrando que todo material escrito vai estar disponível para vocês no grupo de WhatsApp. A primeira limitação do poder de polícia é a necessidade. O poder de polícia não pode ser aplicado à torto e à direito. Tem que haver a necessidade de ser aplicada essa fiscalização, ou essa limitação, ou essa regulação, né? Então, o poder de polícia só pode ser adotado para evitar ameaças reais ou prováveis de perturbações e de ofensas ao interesse público. Outra
outra limitação é a proporcionalidade. De cara, a gente já observa que o poder de polícia não pode ser desequilibrado, ele não pode ser maior do que a provável ofensa ao interesse público, certo? Ou seja, é a exigência de uma relação entre a limitação ao direito individual e o prejuízo a ser evitado. É o equilíbrio entre o prejuízo que pode acontecer e a força ou a regulação que pode ser utilizada, certo? E também uma limitação óbvia é a sua eficácia, tá? O poder de polícia, ele tem que ser eficaz, ele tem que de fato conseguir regular esses prováveis abusos e ofensas ao interesse público, né? Ou seja, a limitação da eficácia é no sentido de que a medida deve ser adequada para impedir o dano ao interesse público. Bem, gente, depois releiam, né, tudo isso através do material escrito que eu vou passar para vocês. E agora nós vamos falar a respeito dos atributos do poder de polícia. O que é atributos do poder de polícia? É o que ele pode. A gente viu limitações e agora a gente vai ver atributos, o que ele pode, o que é atribuído a ele. Primeira coisa, como eu já falei antes, é a discricionariedade. É esse poder que a administração pública tem de aplicar, né, determinadas atitudes mais veementes, né, mais enfáticas, sem pedir autorização a ninguém, muito menos ao Poder Judiciário, né? Doutrinariamente falando, consiste na livre escolha pela administração pública dos meios adequados e a hora adequada para exercer o poder de polícia, bem como na opção quanto ao conteúdo, né? Enfim, das normas que cuidam de tal poder. Quando exercido o poder de polícia, aquele agente administrativo ou aqueles agentes administrativos que estarão aplicando esse poder, eles vão saber qual a norma que está fundamentando aquela ação. Lembrando a vocês que tudo no direito administrativo, todas as ações dos agentes públicos devem ser dentro da lei. A legalidade é estrita, a gente já viu isso. Outro atributo é a autoexecutoriedade. Atenção a isso, tá? Que é a possibilidade efetiva que a administração pública tem de proceder ao exercício imediato de seus atos, sem necessidade também de nenhuma autorização. Ou seja, a autoexecutoriedade, ela prevê aquela ideia de ocasião certa para aplicar esse poder. Está acontecendo uma confusão ali, um tumulto, uma depredação, né, coletiva, algo assim. Ela tem o direito de agir, né? A administração pública tem o direito de agir se perceber de imediato, ela age de imediato, percebendo esse tipo de situação, sem necessidade de recorrer ao poder judiciário, assim como na discricionariedade. Outro atributo é a coercibilidade. Lembrem-se sempre, quando falam em coercibilidade, lembrem-se, mesmo que indevidamente, em termos teóricos, de força, certo? É porque a coercibilidade é a imposição imperativa do ato do poder de polícia ao seu destinatário, admitindo-se, inclusive, certo uso da força, né, da força pública, para o seu cumprimento, quando houver resistência da outra parte. Ou seja, coercibilidade é imperatividade para se fazer valer o interesse público desde que a outra parte esteja resistindo. Lembre-se, desde que a outra parte esteja resistindo. E outro atributo é a chamada atividade negativa, que tendo em vista o fato de não pretender uma atuação dos particulares, e sim a sua abstenção, são-lhes impostas obrigações de não fazer. Olha só, isso é teórico, agora eu vou explicar na prática para vocês.
Existem determinadas situações, existem determinados atos que o particular não deve fazer, não deve aplicar. Um deles é exatamente exercer o poder de polícia. O poder de polícia não cabe a nós, cidadãos comuns, aplicar, mas sim aos agentes públicos especificados para tal coisa. Ok? Essa é a ideia. Agora vamos passar para a parte onde vamos entender a questão da polícia propriamente dita. Bem, dito toda essa questão de conceito de poder, de polícia, de atributos, das suas limitações, necessidades, que acabamos de ver, começamos na aula anterior, vamos entender, num primeiro momento agora, como estão as polícias propriamente ditas no direito administrativo. Bem, eu vou começar falando que todas são órgãos da administração pública, seja civil, seja militar, rodoviária, guarda municipal, guarda o que for, tá? As polícias são submetidas em termos, todas elas, de organização ao poder executivo nas 3 esferas, certo? Por exemplo, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal está submetida ao Poder Executivo Federal. A Polícia Civil dos Estados, por exemplo, está subordinada ao Executivo Estadual. E as polícias militares, também são dos estados, também estão submetidas ao Executivo Estadual dos seus respectivos entes federativos, certo? E, por fim, as guardas municipais, tá? Em alguns lugares até as guardas de trânsito, em Belo Horizonte não é o caso. As guardas municipais estão submetidas, em termos de organização e estrutura, todas essas aqui também, ao Poder Executivo Municipal. Atenção, que as Forças Armadas também têm o seu papel em termos de direito administrativo, certo? Também são agentes públicos. E o artigo da Constituição, artigos 142 e 144, principalmente, explica bem a função das Forças Armadas. Quer dizer, bem não, Tem maior polêmica aí e tudo, mas não vamos entrar nisso. Tenta explicar legalmente qual a diferença das polícias em geral para as Forças Armadas, que também tem o seu pertencimento à administração pública, tá? Mas as Forças Armadas se submetem. Quem é o chefe das Forças Armadas? O chefe de verdade das Forças Armadas é o chefe do Executivo Federal, o presidente da República, tá? A diferença das Forças Armadas para essas forças policiais é que as Forças Armadas tratam de defesas de fronteiras, defesas externas, tá? Defesa do sistema político, atenção a isso, não pode ficar dando golpe aí, fazendo essas besteiras, não. E em casos muito específicos de intervenções constitucionais, como aconteceu no Rio de Janeiro e há muitos anos atrás em Alagoas, devido a situações de calamidade, específicas daquele lugar. É importante saber que nenhuma polícia faz julgamentos, nenhuma polícia, nem as Forças Armadas, elas não são órgãos judiciais em termos de julgamento. Elas só fazem julgamentos por questões internas delas mesmas, Aqueles crimes específicos militares. Mas elas não fazem julgamentos externos, por isso elas não são órgãos judiciais propriamente ditos. Existe a polícia judicial, as polícias judiciais que são investigativas, mas elas não julgam. Nenhuma polícia e nem as Forças Armadas julgam externamente, só internamente o que lhe diz respeito, certo? Bem, agora vamos entender de fato as polícias administrativas e as polícias judiciárias, tá? Isso é uma divisão, de certa forma, legal, mas também muito mais didática em termos doutrinários, tá? As polícias administrativas, também são órgãos da administração pública, tá? E é da administração pública direta, porque estão submetidas, à fiscalização dos secretários e ministros correspondentes.
e, obviamente, aos chefes dos executivos correspondentes. São órgãos de administração pública direta, pois são submetidas, em termos estruturais, a gente já falou isso, e organizacionais aos chefes do executivo e até mesmo do legislativo, que pode mudar uma legislação que diz respeito a essas polícias. Entretanto, as polícias civis dos estados e a Polícia Federal são consideradas como polícias judiciárias, porque essas atuam junto ao sistema judicial como polícia investigativa. São elas que fazem os inquéritos. Se o crime é da esfera federal, a Polícia Federal faz. Se o crime é da esfera comum, estadual, a Polícia Civil faz inquérito, faz a investigação preliminar, tudo. Certo? Como que faz? Bem, essas polícias investigam os atos ilícitos, como eu disse, produzem inquéritos policiais, que os inquéritos policiais, eles não são atos judiciais, eles são atos administrativos, não tem contraditório, nem ampla defesa, não tem devido processo legal, são atos administrativos que trazem todas as prerrogativas dos poderes administrativos. E essa ação das polícias civis dos estados e da Polícia Federal é que serviram como base para o andamento dos processos judiciais. Então, os exemplos de polícias judiciárias que nós temos: Polícia Civis dos Estados, Polícia Federal. Bem, por outro lado, nós temos as PMs, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, que são polícias, aí sim, administrativas. Também são relacionadas à administração pública direta, estão relacionadas ali às secretarias e ministérios, do executivo e ao chefe dos executivos correspondentes. Atuam de forma ostensiva. O que é atuar de forma ostensiva? É estar na linha de frente, fiscalizando, É aquela coisa que a gente chama mesmo de bucha de canhão. Está agindo num cotidiano, está agindo no dia a dia mesmo, está mais perto da população, do indivíduo. Traz uma vigilância cotidiana e uma vigilância social. Isso é que é ser ostensivo. Então, essas polícias administrativas, elas são ostensivas. As PMs, as PRS, as PRFs. E também as guardas municipais, certo? Além de ter essa questão da ostensividade, em termos excepcionais, serem constitucionalmente, pelo artigo 144 da Constituição, forças auxiliares das Forças Armadas. Elas são auxiliares em casos específicos em que as Forças Armadas têm que agir e não conseguem sozinhas. Então, aí essas polícias ostensivas podem ser chamadas para a ação. Mas isso são casos que nunca aconteceram aqui no Brasil, a gente nunca teve um estado de guerra, de defesa de fronteira, pelo menos oficialmente. Então, isso, em tese, nunca aconteceu, tá? E outras forças de segurança, por exemplo, igual a gente falou das forças das guardas municipais, que são submetidas ao Poder Executivo Municipal e agentes penitenciários, que também são forças policiais administrativas, que no caso os agentes penitenciários são submetidos ao Poder Executivo Estadual, tudo, são forças de natureza meramente administrativas, elas sequer fazem inquérito, tá? Então eu espero que a gente vai procurar fazer alguns exercícios a respeito disso. Então, só para fechar, as polícias judiciárias, a gente tem como exemplo as polícias civis, dos estados, a Polícia Federal, e com polícias administrativas, as PMs dos estados, a Polícia Rodoviária Estadual dos estados e a Polícia Rodoviária Federal, ok? E as outras forças de segurança são meramente administrativas, certo? Eu vou passar o material escrito. Eu acho que esse vídeo aí já tá bom para vocês entenderem. Vocês, qualquer dúvida, podem me procurar. E para não ficar diferente, ótimo fim de semana aí. Assistam o meu programa amanhã, vou mandar o link. Vida longa e próspera.